Graça e paz, irmãos, da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia do Senhor, e nós queremos cultuar ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso eu quero, antes de tudo, lembrar que você participa do culto. Você não estará apenas assistindo o culto, mas você estará participando desse momento conosco, momento de adoração ao grande Yahvé, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Vamos inclinar as nossas frontes e vamos elevar a nossa mente ao trono de Cristo Jesus. Soberano e eterno Deus, bondoso Senhor, Tu és a nossa única esperança. Também Tu és a única certeza que temos, intrínseca em nossos corações, e que as evidências da Tua passagem conosco nos deixou convencidos, Senhor, que Tu és o Filho do Deus eterno. Nós Te louvamos porque o Senhor aponta ao Pai, ao grande Yahvé, e nós obedientemente seguimos e ouvimos a Tua voz. Senhor, dá-nos graça de nos conduzir nesta noite diante do trono do Pai. Nos ajuda, Senhor, a Te cultuar em espírito e em verdade, a Te adorar, e que o louvor e a adoração desta noite possa alcançar os céus, alcançar a Tua presença. Tem compaixão da Tua igreja, Senhor, e nos ajuda a entender as Tuas verdades, a viver a cada dia na Tua presença, por meio do poder do Teu Espírito, pelo milagre da salvação que o Senhor derramou sobre os nossos corações. Nos ajuda, seja conosco, dai-nos a consciência legítima que devemos Te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 97. E assim diz a palavra do Senhor no Salmo 97. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegre-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagem de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da sua justiça, ó Senhor. Pois Tu, Senhor, és altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado, acima de todos os deuses. Vós, que ameis o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor nesse instante, com o hino de número 42 do Novo Cântico do Inário Presbiteriano. Por nós todos
grande amor de Deus. A Deus demos glória por seu grande amor. O Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Ah, como nós somos gratos à obra sacrificial de Cristo na cruz do Calvário. Aquela libação, o derramar do seu sangue em nosso favor, custou caro. Não há dinheiro, não há valor que possa corresponder ao amor do Senhor em se doar por nós. O Senhor, Ele veio e tornou-se oferta em nosso favor. Nosso Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor, tem sido para nós a nossa certeza, a nossa única esperança. A ressurreição, ressurgir dentre os mortos e vir numa nova perspectiva agora, num corpo glorificado. Oh, irmãos, que maravilha! A Deus demos glórias por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos, por nós todos, deu o Pai o seu Filho em favor da sua igreja. Eu queria convidá-lo agora, nesse instante, a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos capítulo 6, e vamos apenas do versículo 1 ao versículo 4. E assim diz a súplica de Davi, recorrendo por misericórdia a Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Amém. A oração de Davi é uma oração muito importante, que também, mais uma vez, compreende a nossa e corresponde à nossa oração. Não nos repreenda, Senhor, na tua ira, nem nos castigue no teu furor. Tem compaixão de nós, Senhor, porque nós nos sentimos debilitados. Fico muito feliz nas palavras de Davi e, ao mesmo tempo, a fazer esse entendimento, trazendo para os nossos dias. Nós precisamos entender que somos pecadores. E só conseguimos assimilar desta maneira quando olhamos os ensinamentos do Senhor e a vontade dele para conosco. Qual é a vontade de Deus, né, que está determinada para que sejamos, de que maneira. Quando olhamos as Escrituras, vemos que inúmeras oportunidades elas existem em nós, que nós necessitamos de uma representação federal, que é Cristo Jesus. Precisamos, nesse instante, refletir um pouco sobre as limitações da nossa vida na perspectiva de Deus, no que diz respeito à perspectiva de Deus. Nós somos pecadores e pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, pecamos em ação. Precisamos rogar ao Senhor, o Senhor nos abençoe. E esse é um momento de contrição. É um momento que você particularmente poderá, penetrar nessa introspecção e ver a sua vida diante de Deus. E identificar as oportunidades e rogar ao Senhor que conceda graça de perdão e forças para não cometermos mais esses pecados. Vamos inclinar as nossas frontes diante do Senhor. Pai eterno, soberano Deus, Senhor bondoso, misericordioso, Tu és Deus, e o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor bem conhece todas as nossas falhas, e por Tua imensa graça, infinita graça, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos amado no mais puro do Teu amor. Pai, muito obrigado por Teu amor, porque reconhecemos que somos indignos de Ti,
Reconhecemos que pecamos contra o Senhor em pensamentos, em palavras mencionadas e na execução de tudo aquilo que às vezes não condiz com a tua vontade. Senhor, somos pecadores, inábeis, falhos. Tem compaixão de nós. Vem diante de nós tão poderosamente a nos abençoar. E te rogamos que o Senhor não nos repreenda na tua ira diante dos nossos pecados, nem tampouco nos castigue consoante o teu furor. Tem compaixão de nós. Nós nos sentimos debilitados, pois olhamos a expectativa da tua revelação. E quando olhamos para nós, percebemos a indignidade que habita em nós e as fragilidades que são comuns nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Tem misericórdia de nós. Fortalece-nos, dá-nos força para poder olharmos a tua palavra e termos como orientação da tua vontade. E dai-nos força para que dominemos as nossas intenções alheias a ti. Sejas com a tua igreja. Dai-nos o conforto espiritual que necessitamos. Dá-nos a alegria do teu Espírito na perspectiva dos céus. Tudo isso nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 102. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, eu tenho paz do meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me volveu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, bom ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fluir, perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Amém. Quero nesse instante convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 127. Vamos estar lendo a Escritura Sagrada nesse momento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados
ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor. Agora com o hino de número 88. Que amor é esse? Um amor incomensurável. Diz que amavas-me, Senhor, ainda cintilante. Não irromper a luz ao mundo criador, nem o ardente sol rompendo no levante. Trouxer à terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor, meu Deus, que eterno amor. O
Senhor nos amou na eternidade. O Senhor escreveu os nossos nomes no livro da vida antes que todas as coisas fossem existentes aos nossos olhos. Ainda diz que amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito. Olha, essa é uma letra que tem falado tão profundamente ao meu coração, tem me deixado muito feliz pelo poder de Deus na pessoa de Cristo Jesus e na aplicação da graça do Espírito Santo em impactar, atingir o nosso peito. A linguagem é figurada, mas diz que atingiu o meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador. E com tesouros mil do teu louvor perfeito, trouxe à minha alma a fé que hoje me deleito. Então eu externo a Deus a nossa gratidão. Senhor nos amou na eternidade, cumpriu o seu decreto na vontade e anteriormente anunciada. Desde a queda do homem no Gênesis, o Senhor apresenta o primeiro evangelho, Ele mesmo anuncia as boas-vindas por meio daquele que pisaria a cabeça da serpente, esse que é Cristo Jesus. E ao mesmo tempo o Senhor vem e envia o seu Filho amado, e esse Filho se doa por nós, cumpre a lei de Deus, torna-se a oferta pacífica, a oferta diante do Pai, e no seu derramado sangue, Ele representa, leva diante do Pai o nosso perdão. Ele conduz sobre si o nosso pecado e leva diante do Pai o cumprimento da vontade do Pai com muito prazer, e nos é concedido perdão por meio do sacrifício de Cristo. Mas o que mais me alegra em tudo isso é eu diria que a execução de um plano que foi apreciado lá no pacto da salvação, ainda quando nada existia, um plano de Deus, né, para as suas criaturas e, em especial, a sua igreja. E aí nos concede a graça de atingir o nosso peito, por meio do Espírito Santo, retirar o coração ruim, que não assimilava a Deus, e nos dá um novo coração, em dizer que o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil, de teu favor perfeito, trouxe à minha alma a fé que hoje me deleito. Então a fé foi colocada, imputada em nós pela graça de Deus. Senhor, muito, muito obrigado. E o que é glorioso, né? A quarta estrofe, ela diz assim: e sempre me amarás. Vê que bênção. E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor. É assim que nós cantamos. Nós cantamos Bíblia, nós cantamos no Novo Canto, nos salmos e hinos. Nós louvamos ao Senhor porque é a expressão da palavra cantada e do desejo do nosso coração. Ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo, meu Deus, que amor é sempre todo amor. Obrigado, Senhor, por compreender essas verdades. Obrigado, Senhor, por poder cantar essas verdades. Obrigado, Senhor, por essas verdades serem legítimas em nosso coração. Amada Igreja do Senhor, gostaria que os irmãos, neste momento, abrissem suas Bíblias lá no livro de 2 Reis, no capítulo 20. E vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 6. Segundas Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 6. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás.
Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é Deus. E o Senhor tem poderosamente falado aos nossos corações por meio da tua santa palavra. Senhor, dá-nos a cada dia a confirmação, a cada dia, Senhor, a convicção, a cada dia, Senhor, o esclarecimento das tuas verdades. Senhor, que o teu Espírito convença a cada instante o nosso coração e que estejamos a cada momento confiantes em ti, porque tu és Deus e sobre ti está tanto o querer como o executar. Pai, dai-nos graça para a exposição da tua palavra nesta noite. Convence os nossos corações à tua verdade, põe confiança, põe esperança, põe alegria, põe certeza em cada um dos nossos corações, para a tua honra e tua glória, pois o Senhor é um Deus vivo que habita entre nós. Por isso nós te rogamos que o Senhor nos abençoe na exposição da tua palavra. Te rogamos também que o Senhor nos conscientize quanto aos teus feitos e à tua grandeza diante de nós, e as necessidades que são implícitas sobre nós, como necessidades comuns daqueles que nasceram de novo. Pai, dai-nos graça de vivermos para ti, em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja do Senhor, esse texto tem me falado profundamente ao coração. Eu tenho lembrado em muitos momentos desse texto aqui em 2 Reis, que nos é revelado os feitos de Deus, a sua graça sobre a sua igreja, sobre os seus objetivos e o seu propósito. Esse texto me trouxe à consciência coisas muito importantes. Em primeiro lugar, me trouxe à consciência de que Deus tem um dia para cada um de nós, e que Ele é Deus. Em segundo momento, é que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor nos deixou livres para recorrermos diante dEle em súplica e oração. E em terceiro momento, esse texto me faz ver que o Senhor é poderoso e pode mudar ou alterar aquilo que nos foi revelado como sua vontade. Pois a vontade de Deus, ela não é modificada, mas ela é executada. E vimos que a oração feita por Ezequias, ela não modifica, ela não transforma exatamente a vontade de Deus. Mas entendemos que era a vontade de Deus que Ezequias orasse. Então nós ficamos felizes por saber que Deus é um Deus presente conosco. Ele é Deus. O texto diz que naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal Ezequias. E veio ter com ele o profeta Isaías, enviado por Deus. E Isaías anuncia para ele que ele deve pôr a sua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Essa era a vontade de Deus.
O que nós ficamos muito felizes em poder ler, em poder retomar esse aspecto histórico e poder nos inserir na historicidade, fazendo a verificação de quem foi Ezequias, né, e quem é Deus, como agiu o profeta Isaías. Vimos que Ezequias, ele não se desesperou apenas e buscou um caminho distante do Senhor. Houve dentro dele uma tristeza profunda. Mas Ezequias, ele pôde recorrer ao Senhor. O texto diz que então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E eu fico muito feliz porque, assim como Ezequias orou, nós também podemos orar ao Senhor. Esse gesto de virar o rosto para a parede, eu compreendo como buscar exclusividade no Senhor. Buscar exatamente aquilo que a sua visão estivesse detida em olhar só aquele momento ali e não ser atraído por outros momentos, que é a capacidade de orar. Ezequias virou o rosto e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-lhe que andei diante de ti. Passagem maravilhosa. Sou teu servo, Senhor. Andei diante de ti. Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. Governou por 29 anos. Sua história ficou conhecida em virtude do bom reinado que ele exerceu e pelo milagre que prolongou sua vida em mais 15 anos. Então vemos que Ezequias trazia consigo virtudes dos céus. Ezequias não é simplesmente o Senhor anunciou e ele recorreu e foi assistido, mas vimos que foi e é notável a sua atividade como o seu governo, como rei de Judá, e por 29 anos. Sua história ficou conhecida em virtude do bom reinado que ele exerceu. O bom reinado que ele exerceu e pelo esse milagre que foi extraordinário. A grande enfermidade, tanto aos olhos humanos como ao aspecto espiritual, Ezequias iria de fato morrer. A enfermidade que ele estava era uma enfermidade letal. O nome Ezequias significa Yahvé a minha força. Ezequias foi contemporâneo do profeta Isaías. Ezequias começou a governar ao lado do seu pai. Nesse período se manteve uma política pró-assírica, uma posição de amizade e submissão à Síria. Essa aliança que o pai de Ezequias havia feito com a Síria trouxe influências pagãs para dentro da nação de Judá, levando uma contaminação por práticas que afrontavam a vontade de Deus. Logo que Ezequias assumiu, temendo cair nas mãos de Deus vivo, reconduziu a nação à obediência da lei de Deus. Ezequias promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. Então, quando nós observamos que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e atendeu, nós vemos o versículo que segue, mandando ou convidando o Senhor a que o Senhor, lembra-te, Senhor, de Ezequias, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti. Tem misericórdia de mim. E quando olhamos a história, Ezequias, de fato, ele andou diante de Deus. Ezequias começou a governar,
e ele observou os erros que o seu pai cometeu, inserindo um formato diferente de adoração, eliminando os altares a Deus, e ele observou que isso feria a lei de Deus e a vontade. Irmãos, é muito importante andar diante do Senhor, mediante a revelação da sua palavra. É muito importante. Não só conhecer a palavra, a Bíblia, a revelação de Deus, mas aplicar ao nosso coração. E, diante do contexto que aí estava, essa contaminação que se inseriu, Ezequias logo que assumiu, sabendo que Deus iria punir, porque Deus não tem o culpado por inocente, ele reconduziu a nação à obediência a Deus. A obediência a Deus no seu coração. Nós, às vezes eu fico observando que queremos ser crentes, mas que todo o nosso prazer seja executado. E não queremos olhar a vontade de Deus e submeter os nossos desejos e anseios à vontade de Deus. Em muitos momentos, nós queremos adequar à igreja aquilo que nós gostamos, ou aquilo que nós queremos, ou achamos que é bom para nós. Mas o que eu observo é que Ezequias, logo diante de assumir esta nação, ele atentou a essa verdade. E aí ele para e segue as orientações das Escrituras reveladas. Ele segue a orientação de Deus e não a do coração humano. Ele modifica os princípios que estavam desviados e ele traz de volta a reforma no culto a Deus. Ezequias, ele compreendeu que Deus era o Senhor. E em meio a toda essa campanha de modificação, de busca à obediência, reconduzindo a nação à obediência à lei de Deus, Ezequias, ele manifestou graça de maneira usada por Deus, graça para que fizesse a reforma religiosa, para que voltasse a instituir os altares, reconduzindo os sacerdotes às práticas orientativas do livro de Levítico e de Deuteronômio, levando as pessoas a conhecerem e entenderem a importância da adoração a Deus. Ezequias não sabia que poderia ser levado ao fio da espada à morte. Ezequias estava fazendo tudo isso de todo o seu coração, sem sentir nenhuma enfermidade. Não havia nenhum desejo de fazer uma troca com o Senhor, de por fazer isso, requerer aquilo. Mas no seu coração, por um ato da graça de Deus, Ezequias sentia o desejo de fazer corretamente aquilo que agrada a Deus. Irmãos, isso tem sido para mim uma constante importante. Irmãos, se nós somos do Senhor, precisamos urgentemente entender as verdades do Senhor, que não são as nossas verdades, que não são o nosso querer ou a nossa vontade, mas que em muitos momentos seremos auxiliados pelo Espírito Santo a fazermos a vontade de Deus. E poderemos, assim como Ezequias, em momentos difíceis, recorrer ao Senhor, virar o rosto para a parede e pedir ao Senhor, rogar, lembra-te. O que me preocupa é que na vida de muitos irmãos, ou de alguns, perdão, é possível que nos encontremos sem ter o que apresentar ao Senhor. Eu tenho para mim que o Senhor ouvirá a si mesmo, porque Ele é muito bom e Ele modificará a nossa vida. Mas é uma grande lição para nós. Ele teve o que apresentar a Deus em forma de argumentação lógica, em forma de argumentação, eu te rogo, rogando a Deus, lembra-te, eu te rogo que o Senhor lembre, sou teu servo, filho da tua serva, cumpri a tua vontade. Ezequias, movido por Deus, promoveu uma grande reforma religiosa.
em Judá. Reconduziu os irmãos de volta à perfeita adoração ao Senhor. Ezequias lutou para eliminar de dentro da nação a idolatria no meio do povo de Deus. Quem diria que o povo de Deus seria ultrajado dessa forma, a ponto de idolatrar outros deuses, na perspectiva dos benefícios das outras nações que estavam poderosamente atuando no meio deles e que possuíam em si riquezas de alimentação e de bem-estar na vida. E eles aceitaram em dado momento, fizeram aliança com a Síria, permitiram inserir outros elementos de culto e formatos e outros deuses, desviaram-se da presença do Senhor. E Ezequias lutou para eliminar essa idolatria que o seu pai, que era rei anteriormente, havia permitido e feito alianças com Babilônia e com a Síria. Ezequias lutou para eliminar a idolatria no meio do povo de Deus. Ezequias reabriu e purificou o templo em Jerusalém. Ezequias trouxe de volta a verdadeira adoração ao Senhor. Durante seu reinado, a celebração da Páscoa, os relatos históricos dizem que foi a Páscoa maior desde os dias de Salomão. Eles conseguiram, na legitimidade, estender graça ao Senhor, agradecer a Deus no formato de adoração no período da Páscoa. Ezequias foi muito bem sucedido no aspecto militar. Observe que as pessoas que são obedientes ao Senhor e que buscam respostas no Senhor, o Senhor responde, dando a eles a prosperidade, o resultado. Eu não falo de prosperidade financeira, eu estou falando de resultados, de objetivos alcançados, de metas que às vezes estabelecemos, de evangelização para a família, de ganhar a família inteira para Cristo, entendeu? De poder ser uma bênção no meio das pessoas, de poder sempre abençoar os necessitados e Deus colocar em condição privilegiada e quem sabe nunca nem precisar, mas sempre estar pronto para servir e abençoar. É uma bênção isso. E andar na presença de Deus, e andar na perspectiva de Deus, e conhecer a vontade de Deus, e se doar com esse objetivo, compreendemos que é a vontade de Deus, compreendemos que é o poder dele em nós, mas compreendemos que tem uma parte em nós que corresponde ao nosso se esmerar por isso, o nosso se dedicar para que isso ocorra. Porque neste mundo, todos os movimentos nesta esfera conspirará contra o reino de Deus. Todos os movimentos que nos rodeiam estarão conspirando sobre este momento de análise com o Senhor, de conversar com Deus, de poder orar, de executar os planos de Deus, porque muitos outros planos humanos e naturais ocorrerão no nosso meio. Mas nós observamos, mesmo Ezequias sendo criado em um lar, onde o desvio de conduta foi enorme, ele foi ajudado por Deus para compreender essa parte de fazer a vontade de Deus religiosamente, para o agrado, para o benefício, para a glória de Deus. E que nós, assim como Ezequias, também podemos assim fazer. E que em momentos difíceis poderemos recorrer ao Senhor e dizer: lembra-te, Senhor, dos feitos que pratiquei em teu favor. Oh, irmãos, nesse momento, ontem eu fui a uma farmácia e fui comprar uma medicação para o meu pai. E quando eu entrei, entrou um casal também. E a mulher estava desesperada porque faltava oxigênio para ela. E ela queria a todo custo tomar uma medicação, uma injeção que pudesse inibir aquilo. E a atendente dizia: olha, não há medicação, a senhora precisa
ia a um hospital. E ela chorava e se engasgava e passava muito mal ao nosso lado. E eu comecei a orar: Senhor, tem misericórdia desta mulher, porque a morte batia a porta dela. E que talvez ela não tivesse a esperança que teve Ezequias, de virar o rosto para a parede e dizer: Senhor, lembra-te. Ó irmãos, eu fico pensando nas obrigações que temos, de pregar o evangelho legítimo, original de Deus, mencionando a graça que nos foi concedida e derramada, e os proveitos e os benefícios que fomos alcançados pelo mérito de Cristo, fazer as pessoas conhecerem a obra da salvação em Cristo Jesus, e o quanto é importante reconhecermos Jesus como Filho de Deus, e o quanto precisamos anunciar para que em meio a este momento tenhamos a esperança, e que diante dos nossos próprios feitos, guiados pela palavra, pelo auxílio do Espírito, porque o que Ezequias menciona não era mérito dele, mas era a obra de Deus na vida dele, ele poder recorrer ao Senhor, apresentando os seus feitos. Ó irmão, quantas coisas boas para Deus podemos fazer, porque nós, naquele momento, eu estava ao lado daquela senhora e do seu marido, e ainda não havia sido afetado pelo Covid-19. Mas quem sabe amanhã, queridos, vocês não peguem na alça do meu caixão porque morri de Covid-19. E vocês não irão pegar na alça porque não é permitido enterrar no formato comum e natural. É um dos sofrimentos mais terríveis que já vi, de isolamento, tanto da vítima ali acometida pela enfermidade, como dos familiares na expectativa de o que está ocorrendo com aquele. Oh, irmãos, é muito triste. A morte nos virá, é uma certeza. Se não de Covid-19, poderá ser de qualquer outra modificação desse Covid, ou desta célula, deste vírus. Nós morreremos, irmãos. A esperança que temos está em Cristo, irmãos. A única certeza que temos é que Ele ressuscitou. E há uma promessa que ressuscitaremos para a sua glória. Nós precisamos olhar na perspectiva que olhou Ezequias, de dar seu coração, de doar seu coração em serviço a Deus, de doar sua vida, ainda que criada em princípios diferentes, distantes da verdade. A lei estava em suas mãos. Ele leu, ele conheceu, ele sabia que estava em contrariedade a Deus. E Deus, quando o constituiu rei, deu a ele as forças, o vigor, o poder de exercer diante do povo aquilo que era justo para Deus, de restabelecer os altares, de retirar do meio em que eles estavam a idolatria a outros deuses, de buscar em exclusividade ao grande Yahvé, ao Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. Ele recorreu aos princípios lógicos da nação de Israel, daquele momento de Judá. Ezequias, por meio destas virtudes, foi muito bem sucedido. No aspecto militar, ele fortificou Jerusalém, fez uma grande obra, Ezequias, uma grande obra de engenharia, garantindo o abastecimento de água na cidade, pelo que logo se tornou o tanque de Siloé. Ele teve a graça de receber do Senhor e exercer esses cuidados para o benefício da terra de Deus. Às vezes nós temos aí: eu não posso construir, foi o rei Ezequias. Mas você pode contribuir na casa de Deus, você pode ofertar na casa de Deus, você pode ofertar louvor e adoração, você pode, diante daquilo, das suas aquisições, buscar o bem-estar na casa de Deus,
buscar os cuidados que são importantes para que adoremos o Senhor com tranquilidade e paz. Você pode ser uma grande contribuição na casa do Senhor. Você poderá nos ajudar de maneira que o nome do Senhor seja anunciado e proclamado no mundo todo, por meio daquele monumento, por aquele templo, aquele local que é a casa de Deus. Oh, irmãos, esse é um momento que devemos muito refletir nessa necessidade. A casa de Deus, ela é muito, muito importante. Lembrar que a casa de Deus é casa de oração. É a congregação dos santos, onde nós nos reunimos, onde nós nos alegramos. E eu fiquei muito feliz numa das visitas em São Paulo, a igreja presbiteriana Bethesda, sempre no término da escola bíblica dominical, eles têm a refeição, o almoço para todos. Aquele momento ágape da igreja. No término do culto à noite, eles se reúnem os grupos ali e lancham, tomam café e tomam chá e conversam na alegria, todos unidos, congregados diante de Deus. Irmãos, precisamos orar ao Senhor, queridos irmãos. A grande verdade é que a oração de Ezequias externou os seus feitos, e como sonho eu ter feitos para poder apresentar diante do Senhor. Como rogo eu, igreja amada, que você possa, nos momentos de dificuldade que você se encontrar, e diante do Senhor, Senhor, lembra-te. Lembra-te, Senhor, que por meio da tua graça eu fui uma bênção, eu sou uma bênção na tua casa. Dá-nos a tua graça. Ele foi bem sucedido, fortificou a Jerusalém, fez uma grande obra de engenharia, garantindo o abastecimento da água em Israel e Judá. Logo se tornou esse local que ele fez o tanque de Siloé. O Senhor fez Ezequias vencer a Assíria pelo poder devastador do Senhor, fazendo morrer 185 mil, sem nenhum derramar de sangue. 185 mil homens sem derramar de sangue. Orar ao Senhor, amada igreja, é preciso para alcançarmos o fim que precisamos. Alcançar um fim que glorifique a Deus. Alcançar um fim que edifique a igreja, que o nome do Senhor seja glorificado. Precisamos orar ao Senhor quando fomos impactados por notícias ruins. Irmãos, pensa comigo. O profeta ia até Ezequias dizer: põe tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. Imagine você, irmãos, num momento de dificuldade, você compreender que o Senhor está dizendo para você: põe tua casa em ordem, porque não viverás, porque morrerás. E às vezes não dá tempo. Ezequias pôde dizer ao Senhor: lembra-te, Senhor, lembra-te. Mas eu posso querer dizer e não dá tempo de ter o que ele lembre em meu favor. Eu não ter vida suficiente para fazer o Senhor entender essas verdades. Irmãos, precisamos orar ao Senhor quando somos impactados por notícias ruins. Precisamos também, irmãos, fazer o melhor ao Senhor para, em momentos difíceis, contar com sua graça em nosso favor. Senhor, abençoar a igreja em favor nosso. Pode parecer que nunca iremos sermos conduzidos a esse momento, mas, irmãos, olhando o momento tão difícil que eu estou aqui agora, em meio a essa pandemia, usando essa máscara,
com a maior dificuldade de respirar. Eu não sei, teve um dia que eu usei uma máscara tão vedada que eu disse para mim, ou eu morro de Covid ou de asfixia por conta da máscara. De um incômodo tão grande. E eu confesso aos irmãos que eu nunca imaginei que a igreja contemporânea ou a igreja dos nossos dias pudesse fazer a história das grandes mortandades ou das grandes mortes no mundo. Nós estamos fazendo história. E nós precisamos continuar fortes diante do Senhor. Nós precisamos comparecer diante dele em oração. E dizer, Senhor, nós estamos ainda com saúde e temos ido à casa para te adorar. Te rogamos que os dias que negligenciamos e que não havíamos entendido a importância e a tua promessa, como o Senhor menciona lá em Isaías 58, em que preguei para vocês no estudo da quinta-feira, promessa que o Senhor diz, se não desviarmos os nossos pés, aquilo que o Senhor nos anuncia como verdade, na nossa oração, Senhor, nos ajuda a fazermos melhor. Que o teu dia seja o teu dia. Que o sábado cristão eu possa me dedicar a ti. Porque assim podemos orar. E eu sei que o Senhor ouvirá a nossa súplica. Eu sei que o Senhor atenderá. Precisamos também não só orar ao Senhor rogando por isso, não só fazer melhor para em momento difícil poder apresentar, mas também nós precisamos confiar no Senhor, pois Ele ouve nossas orações e responde com grande poder em favor do seu povo. Irmãos, houve um momento com Ezequias mesmo, um momento muito difícil. Um momento em que ele recebe, quando a nação de Israel, a nação de Judá, ela se coloca em obediência a Deus, o mundo conspira contra o povo de Deus e se levanta, movido pelo mal contra a igreja. E o que a história lá em Isaías 36 e 37, você poderá ler depois, você vai ver a narrativa de Senaqueribe falando, mandando uma carta, uma informação para Ezequias. E ele faz um questionamento. Em que se estriba a vossa confiança? A Síria, nesse momento, ela era poderosa, muito forte no que diz respeito à força bélica e militar. E nós observamos que Ezequias rasga suas vestes e entra em contrição com o Senhor. Temos que confiar porque o Senhor nos traz respostas que nem imaginamos. Pois era impossível a nação de Israel vencer a quantidade de homens que ali se encontrava contra o povo de Israel. E vimos que, diante de Isaías 36, diante de Isaías 37, o Senhor envia novamente a Isaías diante de Ezequias, e assim diz: então saiu o anjo do Senhor, no versículo 36 de Isaías 37. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. A oração de Ezequias, a oração da nação
de Judá, de Israel, o povo de Deus, o recorrer em oração. Nós entendemos que precisamos confiar no poder do Senhor, pois Ele ouve nossas orações. Precisamos continuar orando em favor do mundo, confiantemente. Não devemos dar ouvido ao fatalismo da destruição que tem sido diante de nós no mundo, mas devemos ouvir aquilo que o Senhor quer que entendamos. Devemos buscar a sua presença em oração, assim como o Senhor se utilizou no passado, e assim como agiu com Ezequias, assim como ele foi poderoso na vida do povo de Israel, o Senhor é poderoso com a sua igreja em nossos dias. Nós precisamos orar e recebemos do Senhor a resposta do poder de Deus. Logo, logo estaremos livres novamente. Logo, logo voltaremos a cultuar a Deus. É momento de podermos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos dê condições do regresso ao templo. Orar ao Senhor para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho, que em muitos momentos nós esquecemos de anunciar. Precisamos fazer uma revisão do nosso pensamento e ver em primeiro momento aquilo que nós estamos pensando, se corresponde à vontade de Deus. Para vermos se aquilo que estamos falando se corresponde à vontade de Deus. Se aquilo que estamos fazendo se corresponde à vontade de Deus. Porque a vontade do Senhor é que anunciemos as suas boas novas e que pessoas sejam livres, que pessoas sejam libertas, que o mundo seja salvo, que possamos dizer: Senhor, salva o Brasil, Senhor, salva o mundo, liberta das enfermidades, liberta do mundo, das atrações da vida espiritual mundana, perdida, mas que possa sentir o teu poder em seu coração, que haja esperança na vida. Precisamos confiar no Senhor. Ele mudará o quadro, Ele reverterá todas estas mortes em vida para a sua honra e para a sua glória. Reverterá tristeza em alegria e felicidade. Que o Senhor nos abençoe, que entendamos que devemos buscar o Senhor em oração, como Ezequias buscou. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 153. Salvador, que não me atrevo
agradecemos mais uma vez ao Senhor, que por meio da sua palavra revelada, nos traz a historicidade, os fatos e o seu poder revelado como resposta para a sua igreja. Irmãos, ainda é tempo de nos reconduzirmos conforme a vontade de Deus. Ainda é tempo de olharmos para dentro de nós, na perspectiva da revelação de Deus e de sua vontade. Que nesta noite você possa rever suas bases. Se você ouvisse, então, as palavras que assim foram trazidas a Ezequias, como dia da sua morte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Como nós nos comportaríamos, não é verdade? Por isso, irmãos, aproveitem enquanto estamos vivos. Aproveitem enquanto temos a palavra em nossas mãos. Aproveitem enquanto podemos falar com o Senhor em oração e aprendemos os seus ensinamentos, para que em momentos difíceis possamos apresentar a Deus e dizer: Senhor, lembra-te, Senhor. Peço-te que lembres que andei diante de ti com fidelidade. Que o Senhor abençoe sua igreja, que andemos com fidelidade diante de Deus. Vamos orar, encerrando o nosso culto ao Senhor nesta noite. Ó Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque a tua palavra se revela diante de nós e o teu Espírito se apropria dos nossos corações. E tudo isso sabemos que é manifestação da tua graça, do teu poder, da tua misericórdia para conosco. Dá-nos, ó Deus, a fidelidade necessária para nos conduzirmos diante de ti. E que em momentos difíceis possamos comparecer diante de ti, rogando, pedindo que o Senhor olhe que andamos diante de ti com fidelidade, com interesse, com dedicação de coração. Senhor, ajuda-nos a te adorar de coração. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de coração, Senhor. A vivermos com sentimento para ti. Ajuda-nos a entendermos que precisamos andar de forma agradável a ti, forma que de fato corresponda à expectativa da tua vontade para nós que somos a tua igreja. Nós queremos te rogar pelas pessoas enfermas, queremos te rogar pelas pessoas que são os familiares, queremos te rogar por aqueles que estão distantes do teu evangelho, queremos te rogar que o teu Espírito se apiede desta terra e salve uma grande multidão, Senhor. Liberta das influências de Satanás e deste mundo, e nos dê a cada dia a herança de, como igreja, receber o teu Espírito a cada dia mais em nossos corações, em apropriação de qualidade de vida. Sejas conosco, abençoa cada lar, a cada família que está confinada em seu lar, reservada, que o teu Espírito esteja abundante sobre as vidas da tua igreja e do teu povo. Sejas conosco, nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Divino e Santo Espírito seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Semana de bênção para vocês. Que o Senhor habite as vossas vidas. Amém.